durante o período eleitoral e hoje já para fazer uma análise do resultado das eleições, também nessa palestra que será promovida na UFRN. Como o pessoal avalia e analisa essa situação? Pois é, primeiro eu fiz questão de vir aqui logo após o processo eleitoral para agradecer os eleitores, né, que me brindaram com o seu apoio, com o seu voto, agradecer aos companheiros do PSOL aqui do Estado, particularmente o nosso candidato a governador, o companheiro Robério, que fez uma votação extraordinária no Estado inteiro e principalmente aqui em Natal, mostrando que a capital do Rio Grande do Norte já está bem adiantada na construção de uma esquerda coerente. E também o meu companheiro Sandro Pimentel, que é nosso vereador aqui, foi nosso candidato a deputado estadual e ajudou a coordenar a minha campanha nacional aqui no Estado. E agora nós temos grandes desafios pela frente, porque evidentemente que o PSOL, não tendo apoiado ninguém no segundo turno, ao mesmo tempo dizendo que o voto em Aécio seria uma possibilidade de retrocesso, nós não temos dúvida nenhuma de que se não houver muita pressão, muita mobilização, o governo da Dilma vai promover os mesmos ataques contra os trabalhadores que ela acusava o Aécio de prometer, né? de defender. Tanto é que a primeira medida que ela tomou não foi uma medida para melhorar a vida do povo, foi justamente para melhorar as condições de pagamento da dívida pública para os banqueiros, aumentando a taxa de juros, né, aumentando a gasolina, e agora nós estamos todos aí estarrecidos, ou nem tão estarrecidos, com esse escândalo da Petrobras, né, onde finalmente a justiça começou a prender os corruptores, né, os agentes privados, os grandes empresários das empreiteiras que são parte integrante desse sistema corrupto que nós temos. A polarização do processo eleitoral, não só partidário, mas até de regiões no país, entre classes, o rico contra o pobre, PT, PSDB, esse reflexo dessa eleição que a gente traduz hoje, isso mostra também que temos que dar um passo adiante para uma sociedade, para uma democracia mais plural? Sem dúvida, eu acho que o que nós temos no Brasil hoje não é uma democracia real, tá? Tanto é que todos os partidos que elegeram parlamentares, exceto o PSOL, receberam dinheiro dessas empreiteiras, e muito dinheiro. Uma disputa desigual. Uma disputa completamente desigual, onde o poder econômico tem uma incidência brutal sobre o voto das pessoas e também a grande mídia, né? Aqui a TV Ponta Negra é uma das exceções onde nós temos um espaço plural e democrático, porque normalmente as grandes redes de televisão não oferecem espaços para candidaturas como a do PSOL, né? Inclusive eu tive que dizer isso em um dos debates que eu participei. Então é muito distorcida a vontade do povo pela incidência do poder econômico e da grande mídia. Então nós precisamos de uma modificação no sistema político como um todo. Mais do que uma reforma política, eu diria até uma revolução nas estruturas políticas do país. Porque esses argumentos de que eu não sabia, eu não vi, eles são completamente falaciosos quando todo mundo que está lá no poder sabe o grau de corrupção que existe nessas estruturas de poder. Então, não há como dizer eu não sabia, né? Todo mundo sabe que as empreiteiras superfaturam obras em troca de, depois, contratos que eles vão passar propinas para os políticos e vão sustentar as campanhas desses políticos. E está aí o relatório mostrando, à exceção do PSOL, todos os partidos receberam dinheiro dessas empreiteiras. Então não é de se admirar que o povo esteja revoltado e que uma grande parte tenha inclusive dado um voto de castigo no PT. Eu não creio que todos que votaram no Aécio são pessoas de direita no sentido ideológico, ou que elas tenham uma compreensão completa do que seria um governo do Aécio, mas elas queriam dar um castigo para o PT. E o PSOL, que é uma alternativa ao PT pela esquerda, ainda não conseguiu ganhar essa força para se mostrar como uma alternativa. O que falta para isso? Se houve esse voto, se há essa insatisfação, se a senhora atribui esse voto ao Aécio mais como uma repulsa ao Partido dos Trabalhadores, o que falta à esquerda, ao PSOL, atrair esses eleitores? Falta, primeiro, uma igualdade na disputa. Como eu te disse,
com o peso do poder econômico, a desigualdade para se disputar uma campanha é brutal. Eu, por exemplo, gastei na minha campanha à presidência cerca de R$400 mil. Isso provavelmente é o que a Dilma gastou em 24 horas de campanha. Tá? Então, é uma diferença muito grande. Nós não tínhamos sequer estrutura para percorrer todo o país. Né? E, ao mesmo tempo, a diferença no tempo de televisão. E a diferença no sentido dessas estruturas políticas que acabam servindo para compra de votos. Tá? Isso também ainda é uma realidade muito forte no nosso Brasil. Então, nós temos que, na verdade, remar contra a maré para conseguir construir uma esquerda coerente, com força. Estamos conseguindo, por exemplo, no Rio de Janeiro, apesar de todos esses bloqueios, tivemos o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro, com Marcelo Freixo. Tivemos uma grande votação do nosso candidato a governador. Aqui mesmo em Natal, e no Rio Grande do Norte, é espetacular que o Robério tenha chegado a 9% dos votos e mais de 20% na capital, apesar de todo esse cerceamento e toda essa desigualdade nas condições de disputa. Né? Em âmbito nacional, numa candidatura à presidência, fica mais difícil vencer esses obstáculos. Mas eu acredito que a gente vai avançando. Né? O que ocorreu no Brasil em junho de 2013, eu acredito que se refletiu, embora de forma minoritária, no processo eleitoral. O fato de nós termos dobrado a nossa votação para a presidência da República em relação a 2010, dobrado a nossa bancada, é um sinal de que há uma parte do povo que está buscando uma alternativa pela esquerda. E, particularmente na minha candidatura, eu tive um apoio gigantesco da juventude. Onde eu vou, eu recebo um acolhimento dos jovens assim que chega a ser emocionante, no sentido de me dizerem que, puxa, pela primeira vez eu me sinto realmente representado, eu vejo que realmente meu voto valeu a pena. Isso para mim é muito gratificante. Além da comunidade LGBT, que foi um outro tema que eu insisti muito, né, contra a homofobia. Recentemente tivemos mais um assassinato em São Paulo, motivado por homofobia. E também recebo um feedback, assim, um retorno muito grande das pessoas que agradecem, obrigada pelo que tu estás fazendo por nós. Então eu acredito que isso tudo soma no sentido da gente ir construindo e a partir de agora, com as lutas sociais que vão se desenvolver e já estão acontecendo, a luta pela moradia, por exemplo, a luta em torno dos direitos sociais que o povo necessita, com certeza as pessoas vão fazendo a experiência de ver quem é que realmente está do lado delas, não só na hora de pedir o voto, mas depois, né, nesses momentos de lutar por mais direitos. Então, hoje à noite, a partir das 7 horas, na UFRN, palestras no debate esses e outros assuntos, com certeza. Muito obrigada pela entrevista aqui ao Jornal do Dia e pode convidar a palestra. Eu que agradeço. Então, espero vocês às 19 horas, lá no Centro de Convivência da UFRN. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada. O Jornal